Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse domingo, as leituras falam pra gente que nós experimentamos a eficácia transformadora do mistério do Senhor, né? Então, que nós coloquemos diante dele o nosso desejo de fazer parte da comunidade do seu reino, de descobrir as riquezas do seu amor entre nós. Então, a primeira leitura de hoje está em 1 Reis, capítulo 3, versículo 5, depois o versículo 7 a 12. 1 Reis, capítulo 3, versículo 5, depois o versículo 7 a 12. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus, pede o que quiseres que te dê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar, e teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar este teu tão grande povo? Esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. E disse-lhe Deus, porquanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo. Eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, né, o Senhor conversando, né, com Salomão, né, e aí o Senhor disse a Salomão que ele poderia pedir o que ele quisesse, que ele daria, né? E aí Salomão responde, né? Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de um menino, né? De um adolescente, né? Eu não sei ainda, né? Que não sabe ainda governar. Então, além disso, né? Teu servo está no meio do teu povo eleito, povo tão numeroso que não se pode calcular nem contar. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo, de discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar este povo tão numeroso? E essa oração de Salomão pareceu boa aos olhos de Deus, né? Essa oração agradou a Deus, né? E aí Deus falou a Salomão, né? Já que pediste esses dons, né? E não pediste nada para ti, nem riquezas, nem poder, né? Então, eu vou te dar, né? Vou satisfazer o teu desejo, né? Dou-te um coração sábio e inteligente, como nunca houve outro igual antes de ti, nem haverá depois de ti. Então, que nós também possamos, né, fazer esse pedido que Salomão faz a Deus, que nós também possamos fazer, né? Que nós possamos realmente ter um coração compreensivo, né? Que nós realmente possamos nos colocar a serviço de Deus e dos outros também, tá certo? E agora, né, falando da segunda leitura, hoje ela está em Romanos, capítulo 8, versículo 28 a 30. Romanos, capítulo 8, versículo 28 a 30. Irmãos, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou a estes, também justificou. E aos que justificou a estes, também glorificou. Então, Paulo fala aqui na carta aos Romanos, é uma coisa muito importante. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles
que amam a Deus, né? Daqueles que são chamados para a salvação de acordo com o projeto de Deus. E nós devemos realmente ser essas pessoas, né? Os que amam a Deus, né? Que são chamados para a salvação, né? Que acolhem a missão que Deus nos dá, né? Então, quando nós fazemos isso, tudo contribui para o nosso bem, né? Nós estamos fazendo o que é certo, né? Nós estamos fazendo a vontade de Deus, né? Acolhendo a sua palavra, nos colocando a serviço dele, tá certo? Então, que nós realmente possamos sempre, né? Eu sempre falo aqui, né? Nós devemos fazer a vontade de Deus na nossa vida, né? E sempre participar do projeto salvífico de Deus. E agora, falando do Evangelho, o Evangelho está em Mateus, capítulo 13, versículo 44 a 52. Mateus, capítulo 13, versículo 44 a 52. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante, que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. Estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: Entendeste todas estas coisas? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. E ele disse-lhe: Por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Então, essa leitura do Evangelho, né, fala aqui justamente do reino de Deus, né? E aí as pessoas perguntam, o que é o reino de Deus exatamente, né? Em Lucas, né, 18:30, Jesus diz: Aquele que deixar tudo pelo reino de Deus, né? Em Marcos, capítulo 10, versículo 29, Jesus diz: Aquele que deixar tudo por mim por causa do Evangelho. Então, nós podemos deduzir, né, que o reino de Deus se identifica com a pessoa de Jesus, né? Na verdade, Jesus é o centro do seu próprio Evangelho, né? Da doutrina que transmite com qual se identifica, né? Ensina que ele é o caminho para Deus o Pai. Ele é a própria verdade e anuncia que ele mesmo é a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através dele, né? Ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, o reino de Deus é, portanto, o próprio Jesus Cristo. Então, a pessoa que descobre essa verdade, né, é como aquele homem da parábola, né, que Jesus contou hoje no Evangelho, né, que vendeu tudo que possuía para comprar o campo que continha um grande tesouro, ou semelhante, né, àquela pessoa que procura pérolas, encontrando uma de grande valor, vende tudo e o que tem para adquiri-la, né? Então, infelizmente, né, por outro lado, há muitos cristãos que não conseguem ver a sua fé como um tesouro, como uma pérola. Não conseguem valorizar o seu relacionamento com Jesus e com o próximo como um tesouro ou como uma pérola, né? Nem mesmo, né, conseguem ver a sua religião, né, ou a sua vocação, né, ver a sua vocação, né, como o mais valioso tesouro, né, como uma valiosa pérola que alegra o coração de tal forma que vale a pena sacrificar muitas coisas supérfluas e muitos caprichos, né? Quem verdadeiramente descobre Jesus, né, o considera o seu mais valioso tesouro, né? Usufrui de tudo que tem como uma dádiva de Deus, né? Não coloca nenhum bem material como valor absoluto, né? Deus em primeiro lugar sempre na nossa vida, né?
ele vê que tudo neste mundo, né, a pessoa, né, que encontra Jesus, né, que vê Jesus como um tesouro valioso, né, ele vê que tudo neste mundo é relativo, né, tudo passa, tudo muda, mas Deus permanece, né, e que a gente possa sempre, né, cada vez mais estar, né, em comunhão com Deus na nossa vida, tá certo? Então, era isso que eu tinha a falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.